Neste vídeo, vamos dar início ao nosso estudo sobre conceitos preliminares. Ao longo dessas videoaulas, vou utilizar os slides disponibilizados pelo professor Newton José Vieira, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. De um modo geral, nós vamos entender conceitos sobre representação, provas de teorema, conjuntos relacionados à teoria de conjuntos, relações, funções, conjuntos enumeráveis, que é de fundamental importância no entendimento da teoria da computação, definições recursivas, indução matemática, grafos, linguagens formais, gramáticas e problemas de decisão. Esses três últimos tópicos, eles na verdade são uma visão geral de tudo que nós vamos ver ao longo desse curso. Vamos então começar estabelecendo a matemática entre uma entidade e a sua representação. Por exemplo, nessa tabela, na primeira linha, nós temos um mês, que é uma entidade que nós desejamos representar. E no modelo matemático por trás de uma entidade é um número inteiro no intervalo de 1 a 12. Então, cada número vai estar associado a um mês. Por exemplo, o número 1 a janeiro, o número 2 a fevereiro e assim sucessivamente. Então, esse é o modelo matemático, onde justamente nós temos algumas propriedades e podemos manipular matematicamente. E do lado direito, na outra extremidade, na mesma linha, nós temos a representação que nós vamos escolher. Veja que o modelo matemático ele assume números inteiros no intervalo de 1 a 12. Porém, a nossa representação ela é diferente, nós temos liberdade. Então aqui nós temos 10 números, que são de 0 a 9, mais o caractere A ou o caractere B, totalizando 12 símbolos. Dando prosseguimento, uma segunda entidade seria a remuneração, que é o salário recebido por aquele trabalhador. E o modelo matemático por trás é um número real positivo. Então veja que nós temos algumas propriedades associadas aos números reais positivos. Por exemplo, soma, divisão, multiplicação. E qual seria a representação que nós vamos adotar? Nós vamos adotar a representação números na base 10, mas poderíamos utilizar, por exemplo, números na base binária, na base qualquer base que você tiver interesse. E dando prosseguimento, vamos então para o cálculo da folha de pagamento. Então a entidade é uma entidade mais abstrata, um cálculo. Então calcular nos remete a computar. Então isso vai estar associado ao modelo matemático de um algoritmo, que é justamente uma função. E como nós vamos então representar esse algoritmo? Vamos representar esse algoritmo por meio de um programa. E nós sabemos que um programa ele é justamente escrito em uma linguagem de programação. E se nós fizermos uma análise em todas essas entidades e as suas representações, nós vamos ver que há um elemento basal, fundamental, que é justamente a unidade, a sequência de símbolos. E essa sequência de símbolos ela vai ser um elemento fundamental das linguagens formais, que vai ser o primeiro objeto de estudo ao longo do nosso curso. Dando prosseguimento, vamos discutir rapidamente algumas características de provas de teorema. Então, quando nós vamos provar um teorema, nós temos diversos estilos. Nós podemos ter um estilo formal e informal. Na maioria das vezes, quando nós estamos num ambiente não muito rigoroso, as nossas provas tendem a ser informal. Enquanto se nós vamos publicar um trabalho, ler um livro de matemática, um artigo científico, então é exigido um estilo extremamente formal. E, em paralelo à formalidade, nós temos a concisão ou o modelo prolixo. Então, o modelo prolixo você vai ser redundante, vai ter informações adicionais. E já no modelo conciso, você pode, por exemplo, enxugar a prova, você pode utilizar teoremas anteriores sem se preocupar em demonstrar. E, por fim, numa prova, nós temos um vocabulário extremamente limitado. Então, em geral, nós vamos utilizar, obviamente, a linguagem natural, a linguagem humana, mas nós temos algumas palavras-chave que vão utilizar se, então, contradição, suposições, teoremas, lemas. Então, esse arcabouço nós devemos aprender a manipular para provar teoremas. E, por fim, nós vamos utilizar algumas técnicas de prova. Bem, no próximo vídeo vamos começar a estudar e entender os conectivos lógicos. Muito obrigado!